Fala, meu nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, dessa vez para a gente comentar e trazer informações sobre a informação que foi divulgada agora na tarde desta quinta-feira sobre a suspensão do volante Jean Lucas. Ele foi julgado pelo STJD, a agressão que ele deu no jogador do Vitória, o Baralhas, no Clássico Bavi, na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quero trazer mais detalhes sobre essa situação, quero comentar com vocês um pouco mais sobre o jogo do Bahia nesse sábado, contra a equipe do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Jogo muito importante, é só você olhar a tabela que você vai entender a importância que tem esse jogo para a equipe do Bahia e também para a equipe do Fortaleza, que vive um momento totalmente ao contrário na tabela, lutando contra a equipe, contando contra o rebaixamento. E quero falar com vocês também sobre o mercado de transferências, sobre necessidade ou não de contratar um novo camisa 9. É muito importante a gente falar sobre esse assunto, trazer informações sobre reforços, e é sobre isso que eu quero trazer no vídeo de hoje. Eu já conto muito com o teu like aqui para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto muito também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai comentar no dia de hoje. Também não se esquece de se inscrever para que você possa nos ajudar a chegar a 20 mil inscritos, e você, torcedor, também não perder nenhum conteúdo por aqui. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando já sobre essa situação do volante Jean Lucas, que foi julgado hoje pelo STJD e punido com 4 jogos pela agressão no volante Baralhas da equipe do Vitória no Clássico Bavi, na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiro que falar assim, ele foi julgado porque estava dentro da regra ali, dentro do artigo, e tá tudo bem. Só que o lance em si não era passível para uma agressão ou algo do tipo. Por mais que a expulsão fosse clara, assim, ele de fato, profere ali um tapa nas costas do jogador do Vitória. Não é um soco, não é uma grande agressão, mas de fato ele profere esse tapa nas costas do jogador do Vitória e foi punido dentro da regra. E ele também foi punido, entre aspas, por conta do chutão que ele deu no microfone da Globo, o microfone que estava ali sendo utilizado para a transmissão da partida. Ele quebrou o microfone, ele pagou R$5.000 à Globo e recebeu uma advertência, e aí agora pegou esse gancho de 4 jogos pelo STJD. Ele já cumpriu a suspensão automática depois do cartão vermelho, ou seja, tem mais 3 jogos para cumprir, e o Bahia deve entrar com efeito suspensivo para tentar reduzir essa pena e tentar colocar ele em campo na partida contra a equipe do Fortaleza. Ainda não saiu esse efeito suspensivo, ou seja, automaticamente ele está fora dessa partida contra o Fortaleza até esse efeito suspensivo sair. Se o efeito suspensivo sair a tempo, hábil, para ele poder ser liberado para jogar esse jogo do final de semana, aí ele não deve desfalcar o Bahia e poderá provavelmente estar em campo. Mas é uma situação que a gente vai precisar aguardar para ver se o Bahia vai conseguir agir a tempo para liberar o jogador para esse jogo tão importante do Bahia no final de semana contra a equipe do Fortaleza. O Bahia, que, como eu comentei no vídeo passado, está a apenas 3 pontos do líder Flamengo hoje, eu falo hoje porque vai ter a partida entre Fluminense e Cruzeiro, e o Cruzeiro pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro em caso de empate ou vitória, então aumentando a diferença do Bahia para o primeiro colocado. Mas o Bahia está dentro do G4, está vivendo um momento muito bom no campeonato. É óbvio, que esse jogo contra o Fortaleza, ainda mais por ser um clássico local, regional, e ainda tem a presença do Renato Paiva na beira do campo, ganha cargas extras, no emocional. É um jogo muito importante para o Bahia, consequentemente um jogo muito importante também para o Fortaleza, cheio de ingredientes. Provavelmente vai ser um jogão, como vem sendo vários Fortalezas e Bahia, que vem se enfrentando bastante nos últimos anos, seja por Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, e a gente cresce, obviamente, a expectativa para esse jogo. Bahia que chega bem, mesmo com empate, na minha opinião, do América de Cali, o Bahia chega bem porque no Campeonato Brasileiro vem fazendo uma ótima campanha, são 7 vitórias em 13 jogos, o Bahia vai a rumo de mais 3 pontos, jogando fora de casa. Se conseguir esse triunfo, chega a 27 pontos, se mantém numa colocação muito boa do Campeonato Brasileiro, dentro do G4, brigando ali pela Libertadores e tentando beliscar, quem sabe, uma possibilidade de título, por mais que não seja a nossa expectativa durante todo o campeonato, mas hoje é uma realidade que o Bahia está vivendo, é inegável. Só você olhar a tabela e ver que o Bahia está a 3 pontos do líder hoje, e essa luta não é, claro, que vai ser durante todo o campeonato. Pelo menos eu estou trabalhando com a realidade. Hoje a realidade do Bahia não é essa de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro até a 38ª rodada, mas dentro ali da 13ª rodada o Bahia está bem no campeonato, está próximo da liderança, e por que não acreditar e por que não sonhar que isso pode acontecer. Quero falar agora com vocês sobre o mercado de transferências, falando sobre a situação da contratação ou não de um outro camisa 9. Eu vejo muitos torcedores falando aqui nos comentários, dando opinião, desabafando sobre a necessidade de se contratar mais um outro centroavante, e eu concordo com você, torcedor, e é sobre isso que eu quero trazer na minha análise de hoje.
O Bahia, na minha opinião, carece e necessita de um outro camisa 9, porque no elenco atual a gente tem apenas o William José. Ah, mas tem o Lúcio, tem o Thiago. Primeiro que o Lúcio, ele pediu para jogar como um ponta, ou seja, ele deixou de ser um centroavante dentro desse elenco, por mais que ele ainda seja utilizado pelo Rogério dentro daquela posição, e o Rogério defenda ele na coletiva, de que ele também pode jogar como 9, de que ele provavelmente vai ser utilizado como 9, ele já deixou claro que ele quer ser um ponta e não um 9 aqui no Bahia. Os números dele, né, do Lúcio, eles são pífios nessa temporada, assim, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, ele não conseguiu ser o Lúcio do ano passado. Eu sempre defendi o Lúcio aqui porque eu sempre acreditei muito no potencial dele e vou continuar acreditando e vou continuar meio que defendendo, né, para muitos torcedores. Por mais que eu também critique ele pelas más atuações e pela seca de gols. Mas não dá pro Bahia esperar o Lúcio desencantar em algum momento da temporada. Eu entendo que não dá para descartar, né, o Rogério fala muito sobre isso nas coletivas. Eu entendo que não dá para descartar os atletas, até porque não são descartáveis, né, são seres humanos, são trabalhadores, eles estão ali todos os dias tentando melhor e buscando sempre se aperfeiçoar, buscando sempre a evolução profissional. E o Lúcio tem a minha confiança de que em algum momento ele vai conseguir voltar a ser o Lúcio que ele foi do ano passado. O Lúcio está sem confiança e isso pesa muito para um jogador profissional, ainda mais para um jogador jovem como ele é. Tem apenas 21 anos de idade, tendo a sua primeira experiência fora do Uruguai. Parece que o Lúcio já é um grande jogador, né? 24, 23 anos, um cara rodado, experiente, mas ele ainda não é, ele ainda está começando a sua carreira, saiu do Uruguai, veio para o Brasil, ele ainda está, não estou dizendo de se acostumar, né? Mas ele ainda está aprendendo muitas coisas e passando por momentos ruins agora na carreira. A primeira má fase, primeira grande má fase que ele enfrenta, é normal que ele sinta essa falta de confiança. Só que o Bahia não pode esperar por isso. O Bahia precisa ir para o mercado e precisa contratar um outro camisa 9. Minha informação, minha expectativa é de que não chegue mais um outro camisa 9, o que eu acho um grande erro da diretoria do Bahia. Se quer ser competitivo no Campeonato Brasileiro até o final, e a gente estava falando sobre título até então, há alguns minutos atrás, se a gente quer ter um dia essa expectativa de entrar no Campeonato Brasileiro para tentar ser campeão, você precisa ter um elenco rodado, um elenco que tenha várias opções, né, e de opções de qualidade. E hoje, dentro do elenco do Bahia, apenas para a camisa 9, a gente tem o William José. O Thiago é um menino da base que é ponta de origem, ele não é centroavante. Ele vem trabalhando com o Rogério por dentro, porque na base, até ali no final mesmo do seu sub-20, ele chegou a trabalhar, e ele ainda faz alguns jogos de sub-20, né, mas antes de subir definitivamente pro profissional, ele jogava como um centroavante, ele chegou a jogar como centro, mas de origem ele é um ponta. O Lúcio deixou claro nas últimas entrevistas e também nas preferências que ele quer ser um ponta também. Ou seja, quando o William José não pode estar em campo, como foi o caso da última partida contra o América de Cali e que provavelmente será também o caso do jogo contra o Fortaleza, a gente vai ter o Lúcio como centroavante, vai ter o Thiago, o Eric Puga, como foi trabalhado no último jogo, mas um matador, um camisa 9, um cara que de fato pese a área, que consiga finalizar, levar perigo, a gente não tem. O Lúcio não está vivendo uma boa fase, eu espero muito que essa fase possa ir embora o mais rápido possível. O Bahia não deve se movimentar para contratar um outro camisa 9, porque entende que tem o William José, tem o Lúcio e tem o próprio Thiago, que pode fazer essa função por dentro, além de outros jogadores que jogam por fora. Kaique, Ademir, Eric Puga, e agora o Bahia no mercado está buscando um outro atacante, mas deve buscar um outro ponta esquerdo, um jogador que venha para jogar pelo lado esquerdo do campo e não centralizado, como é a expectativa de muita gente que comenta aqui, né, muitos torcedores que vêm aqui desabafar nos comentários dos meus vídeos. Eu acredito muito que o Bahia busque um outro atacante, já falei aqui sobre Thomas Connect, já falei sobre vários jogadores, né, no ataque, já falei sobre Nestroza, não que o Bahia tenha negociado, mas que era um nome interessante, já trouxe outras opções também, só que nenhuma conversa evoluiu, o Bahia não monitorou, o Bahia monitora algum jogador, né, alguns jogadores, mas ainda não evoluiu para uma proposta formal, para uma contratação ou algo do tipo. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Também não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!